Olá, aqui é o Pastor Rafael, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Vocês são meus convidados, nós chegamos ao 11º capítulo desse estudo e nós vamos hoje trabalhar o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Lembrando então que esse estudo é composto pelo vídeo aqui, onde eu faço uma explicação geral e mais superficial do capítulo a ser estudado e também disponibilizo na descrição do vídeo um questionário para você utilizar no seu estudo pessoal, lembrando que é necessário que você dedique tempo às escrituras para que você possa aumentar o seu conhecimento e dessa maneira viver de uma forma mais agradável a Deus. Os demais vídeos desse estudo estão na nossa playlist no canal da Igreja Batista Capital, no YouTube você pode acessar e assistir todos os demais vídeos desta série, ok? Chegamos, portanto, à nossa segunda parte desta carta. Nós podemos dividir a carta aos Romanos em duas grandes porções. Uma porção que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e uma segunda porção que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, e nós estamos justamente nessa virada de jogo da carta de Paulo aos Romanos. Nessa primeira parte, que foi até o capítulo 11, Paulo então se dedicou a explicar o Evangelho, que esse era desde sempre, desde o comecinho da carta, era o objetivo dele aos romanos, era ensinar sobre o Evangelho, ensinar todas as questões teóricas e mais teológicas do Evangelho. Ele não deixou de fazer algumas aplicações práticas, mas nesse tempo todo ele falou sobre a pecaminosidade do homem, sobre a condenação de todos os homens, não importa sua posição social ou seu povo, né, se era judeu ou se era gentil. Falou também sobre a salvação, sobre a justificação pela fé, falou sobre a santificação, falou sobre aquela questão interessantíssima que é a batalha entre a carne e o espírito, falou sobre o triunfo da lei do espírito sobre a lei de Moisés e, por fim, no último vídeo nós falou sobre a soberania de Deus na questão da salvação dos judeus, a salvação dos gentios, do qual nós fazemos parte. E depois de tanta explanação e muitas vezes de difícil leitura, de difícil entendimento, principalmente esses capítulos 9, 10 e 11, nós chegamos ao que chamamos de dobradiça do livro. Parece que no capítulo 12 tudo muda. O jeito de Paulo escrever mudou, o tempo verbal, o modo como Paulo utiliza os verbos no texto muda. Há uma leveza agora na escrita, é um capítulo extremamente mais agradável de se ler, mas agora vai a atenção, mais espinhoso em certos aspectos. Porque agora Paulo vai começar a usar os verbos no imperativo. O que é isso? São verbos de ordem. Agora ele não usa mais verbos indicativos que explicavam coisas, mas agora ele manda a gente fazer coisas, e lembre-se que não é apenas o apóstolo Paulo mandando, mas sim o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que deixou essas palavras registradas nesse livro sagrado, que vão ordenar para nós que nós tenhamos uma vida diferente. Por isso, nesse aspecto, temos um texto um pouco mais espinhoso, porque se nós pegarmos versículo por versículo, nós vamos ver que há uma necessidade de transformação, e é justamente sobre isso que este capítulo 12 quer falar. É essa maior ênfase do capítulo 12, a transformação das nossas vidas. E logo no primeiro versículo do capítulo 12, nós vemos algo muito interessante, que é Paulo então concluindo a ideia de toda a sessão anterior. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos dividir o capítulo 12 em 3 subpartes. E essa primeira parte, Paulo quer enfatizar a transformação pessoal de cada um de nós, e não apenas a transformação pessoal, mas a consagração pessoal de cada um de nós. Paulo entende, e isso nós vemos nos outros livros de Paulo, nas outras cartas, né? Por exemplo, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Colossenses,
que Paulo sempre quer ensinar a verdade teológica por trás do fato da nossa conversão. Mas ele nunca deixa de falar sobre a nossa responsabilidade de mudar de vida. Porque a partir do momento em que aceitamos a Cristo, passamos a ser uma nova criatura e é necessário que as minhas atitudes mudem. Lembrem do versículo, talvez o versículo-chave de toda a carta aos Romanos, Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé procede o nosso modo de viver. Mas depois que nós cremos em Jesus, nós viveremos de uma maneira diferente. É isso que Paulo quer nos dizer. Hoje existe uma palavra muito comum de ser usada, que é uma palavra chamada cosmovisão. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa cosmovisão muda. E a cosmovisão é como se fosse um óculos, e que a partir do momento em que eu aceito a Cristo, eu coloco esse óculos. E com esse óculos eu vou enxergar de uma maneira diferente Deus, vou enxergar diferente a minha própria pessoa e vou também enxergar de uma maneira diferente as pessoas que me cercam, sejam elas da igreja ou sejam elas do mundo. E essa cosmovisão precisa ser transformada. É isso que Paulo está falando nesses 2 primeiros versículos, que a nossa mente precisa mudar. Nós não podemos vir para Cristo e agora fazer parte de uma igreja se a nossa mentalidade, se aquilo que eu vejo, que eu acho das coisas do mundo, que eu acho a respeito de mim mesmo e que eu acho a respeito de Deus, não forem transformadas. Essa transformação ela vai acontecer e nós não podemos barrar essa transformação, muito pelo contrário, nós precisamos intencionalmente buscar essa transformação para que possamos, ao dizer de Paulo, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, irmãos, você que se converteu, você já foi transformado, a ordem de Paulo é transforme-se. E como diz ainda Paulo, sacrifique-se. Ou seja, que nós possamos ser um sacrifício vivo e essa é a minha porção de consagração diante de Deus, entregando toda a minha vida a Ele para que eu possa ser usado. E como vou ser usado? O próprio capítulo 12 vai nos mostrar, porque a partir do versículo 3 até o versículo 8, Paulo vai começar falando para que nós nos avaliemos de maneira humilde, não nos enxergando mais do que nós somos, mas pelo contrário, que nós utilizemos os dons que Deus nos entregou. E aqui olha que interessante esse detalhe, quando nos convertemos, quando nos transformamos, nós recebemos presentes de Deus para serem usados para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente na nossa igreja. E aqui até o versículo 8, Paulo então vai descrever alguns dons espirituais que foram entregues à igreja: o dom de liderança, o dom de serviço, o dom de contribuição, o dom de misericórdia, o dom de encorajamento. E eu quero encorajar você a ler esses versículos e identificar na sua vida, humildemente, qual é o dom que Deus entregou para você. E também cutucar você e dizer: e aí, você está servindo a Deus através dos seus dons? É algo que nós precisamos pensar e colocar em prática também. E depois, na terceira parte deste capítulo, a partir do versículo 9 até o versículo 21, nós vamos ver Paulo enfatizando o amor. O que é o amor? O amor é fazer o bem para o outro, por aquilo que ele precisa. Paulo aqui talvez quisesse fazer com que a comunidade em Roma vivesse em paz. Tanto é que no versículo 18, Paulo faz um apelo: façam todo o possível para viver em paz com todos. E o meio como essa paz é possível ser alcançada é por meio do amor, é por meio daquelas atitudes bondosas, caridosas, piedosas que nós vamos ter em atitude, seja para alguém que nós amamos, seja para alguém que nos persegue. Por isso Paulo aqui vai falar, inclusive, para fazermos o bem, inclusive para os nossos inimigos. Mas também vai dizer: alegrem-se com os que estão alegres, mas chorem com os que estão chorando. Nossa posição agora em Cristo Jesus é distribuir o amor que nós recebemos na cruz do Calvário. E esse amor agora que me impactou deve impactar as pessoas que estão ao meu redor. E esse é o aspecto principal do capítulo 12 de Romanos. Nós não podemos nos esconder. Nós fomos plantados como uma cidade que é colocada em cima de uma montanha que brilha e que todo mundo vê, como disse Jesus. Nós precisamos então, com a nossa vida transformada,
atuante no ministério, mas também atuante no mundo, fazendo bem e amando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então eu desafio você, meu irmão e minha irmã, a ler o capítulo 12 de Romanos e buscar uma transformação real na sua vida, buscar entender e compreender qual foi o dom entregue por Deus para a sua vida e colocá-lo em prática. E acima de tudo isso, colocar o amor que você recebeu em Jesus Cristo em prática pelas pessoas que estão ao seu redor. Não deixe de fazer isso, dessa maneira nós iremos comprovar e compreender e aproveitar e chegar perto de cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!